vim parar aqui? Olá, ouvintes! Aqui quem fala é a Carol e vamos para uma semana de notícias bizarras. Notícias que a gente nem acredita que aconteceu, mas aconteceu. Mas antes de qualquer coisa, vamos aos nossos recados. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, pois estamos em todas, a gente sempre fala. A gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram, a gente tá no TikTok, tá no Sky, alguma coisa aí. Blue Sky. A gente tá em tudo que é canto, inclusive até no Discord, link na descrição. Siga nossas redes sociais e entre no nosso grupo do Telegram, porque assim, estamos falando do passado. Eu espero que ainda tenha Telegram. Pois é, tem isso. Caso não tenha Telegram, entre no nosso grupo do Discord. Exatamente. E também nós temos o nosso Apoia-se, né, amiga? Temos o nosso Apoia-se. Lá você encontra um lugar para apoiar esse podcast, apoiar essas duas garotas e fazer a gente crescer cada dia mais. Lá você pode doar a partir de qualquer valor e dar uma olhada nas recompensas. Direto a gente faz uns mimos bonitinhos também. Você pode dar uma olhada lá no nosso Instagram, os mimos que já saíram. E é isso, né, Carol? É isso. A gente usa o Apoia-se também para investir nesse podcast maravilhoso e a gente tá pensando em investir no futuro, mas também temos os nossos mimos. Então ajude, como a Thaís falou, ajude esse podcast a crescer. Link na descrição. Vai lá, dá uma olhadinha se você puder e se você quiser, ajude a gente. E é isso. Agora, recados dados, vamos para o episódio. Boa! Antes de começarmos esse episódio, tenho que dar uma notícia, um aviso e deixar claro que esse episódio vai ser um pouquinho diferente porque estou no Japão, Caroline Medeiros. Neste exato momento estou no Japão. Então a gente deixou alguns episódios de gaveta, então vai ser esse agora, né, que está saindo no dia 15, e o do dia 29 vão ser gravados antes do tempo. Sim, não é porque a gente tá fazendo antes que vai ser algo assim que mal vocês feito. Não vão gostar. Mal feito de qualquer jeito. A gente se empenhou, tá? Eu acho que vocês vão curtir muito esse episódio de agora, porque a gente tava rindo pra caralho antes de começar a gravação. Exatamente. Então espero que vocês gostem desse formatinho novo. Quem sabe a gente não faz mais vezes também, né? Porque eu adoro. Eu também. Confesso que eu gosto. Então vamos para as notícias bizarras, que é difícil de acreditar, mas realmente aconteceram. Então, Carol, vamos começar por uma que é bizarra. É bizarra e meio mórbida, tá? Então já sentem-se nas suas cadeiras e preparem-se, porque essa me pegou assim de um jeito. Eu tava lendo aqui, eu tava até pra Carol, tava lendo antes da gente gravar, e uma hora eu falei, meu Deus, o plot twist. A primeira notícia é a seguinte: mulher viveu com o cadáver do pai vestido de pijama por 15 anos em apartamento. Ela já me pegou aí, essa notícia, tá? É maravilhosa. Essa chamada... Nossa, a manchete já me pegou, já me puxou. E é o seguinte, essa história é mais cabulosa do que a gente imagina. Mais? Mais cabulosa que isso. Porque é o seguinte, isso aconteceu na Europa, em Portugal, né? Lógico que isso tem carinha de europeu. Tem carinha claro, de europeu. Claro. Mas não que isso não possa acontecer aqui. O que acontece é que essa senhora morava nesse apartamento, que é uns predinhos lá e tal. E ela era acumuladora. Começa aí. Tá. Agora já dá pra entender. Agora entendi. Já dá pra entender o perfil da gata. Olha o perfil da gata. Acontece que ela faleceu. E aí os vizinhos começaram a sentir um cheiro muito forte, né? Que é o cheiro de decomposição mesmo, né? Da pessoa quando ela morre. E ela faleceu e ninguém sabia que ela tinha falecido, só sentiram o cheiro mesmo. E chamaram os bombeiros e tal. E os bombeiros não conseguiam entrar na casa por causa que ela tinha muita coisa acumulada e não dava pra entrar pela porta. Então eles tiveram que entrar pela janela e tudo mais. E realmente parecia só mais um caso de uma pessoa que morava sozinha e que tinha falecido. Né? E acumuladora, né? acumuladora. Então, tipo, acontece muito isso, principalmente na Europa. Tem vários casos, assim, de que velhinhos morrem. Aqui no Brasil também a gente, às vezes, vê isso acontecendo. E aí, foram lá e foram tirar. Só que acontece que eles encontraram, né, a moradora deitada no sofá e tal.
Só que o que assustou eles não foram isso, né? Porque, como eu disse, parecia só mais um caso de uma senhora que vivia sozinha e que faleceu. Eles encontraram o corpo do pai da garota na cama, morto, em decomposição. Só que não estava em decomposição, não. Ele estava mumificado. Eu não... Era isso que eu tava achando estranho. Porque, assim, encontraram o corpo dela por causa do cheiro, né? Da decomposição. E como que não iam ter encontrado o corpo do pai se ele já tava há tanto tempo lá? Bicho, ela mumificou o pai dela. Deixa eu contar, amiga. O que mais é assustador, o estado de mumificação dele é de uma pessoa que estava lá há 15 anos. 15 anos ela tava com o pai dela no quarto, morto. Olha que bagulho mais cabuloso, mano. O nível de acumulação do ser humano, ela acumulou o próprio pai. Acumulou o pai! Ela acumulou o pai, amiga. Meu Deus do céu, bicho. Sim. E aí as autoridades, lá, os bombeiros e tal, perguntaram se os vizinhos nunca tinham sentido outro cheiro. Eles falaram que no máximo sentiram um cheiro muito forte de cloro várias vezes. Então, tipo, nunca foram ver o que era. E é isso, gente. Tava... E realmente, né, a senhora tinha morrido há poucos dias, né, diferente do caso dos pais. E aí ninguém sabe se ela realizou algum procedimento pro pai ficar naquele estado, ou sei lá. E que é muito raro de acontecer de uma pessoa mumificar desse jeito, né. Isso foi o depoimento lá dos bombeiros e tal. Cabulosíssimo. Gente, cabulosíssimo. Bizarro. Imagina ela pesquisando no Google como mumificar o meu pai. Meu Deus do céu, que bagulho mais mórbido, mano. Mórbido, tá? Sim. Mórbido. Sabe o que é doido? Que não tava na pauta, mas eu lembrei dessa história. A gente conversou sobre isso quando teve as notícias. Eu não lembro se a gente comentou aqui no podcast, porque na época a gente não comentava notícias. Mas lembra de uma mina durante a pandemia que descobriu que o vizinho dela tinha morrido? E ela tava ficando com umas tonturas, ela tava ficando com umas manchas no corpo, tava meio bizarro. E ela sentia um cheiro muito forte, ruim. Só que só ela sentia, mais ninguém sentia. Você lembra dessa história? Eu lembro mais ou menos. É meio que nessa vibe. Só que como era a época de pandemia, isso foi 2020 mesmo, foi no começo da pandemia. Ela falou com a dona da casa não fez nada. Várias vezes, até a hora que, tipo, ela não aguentava mais, porque foram meses assim, gente. Nossa, que inferno. Aí gente. Ela tava ficando maluca, ela sentia muita dor de cabeça, ficava com tontura. Tipo, eram muitos sintomas. Aí o namorado dela foi pra lá pra ficar com ela, porque ela tava ficando mal psicologicamente também. E aí ele começou a sentir as mesmas coisas que ela. Aí eles chamaram a polícia. Teve que chamar acho que 2 vezes pra polícia realmente entrar na casa e ver que o vizinho dela já estava em decomposição a níveis assim, de eles abrirem um pedacinho da porta, um micro pedacinho da porta, e sair um monte de inseto. Meu Deus, que horror! Sim. E ela tava sofrendo todos aqueles sintomas porque o corpo... Gases, né? Os gases do corpo do vizinho dela tava indo pro apartamento dela. Olha que show de bola. Do céu. Bizarro. Começamos o episódio assim, né? Começamos assim. Leve, gostoso, família, né? Bem alto astral, bem pra cima. Bem pra cima. Nossa, pesadíssimo, pesadíssimo. Agora eu vou pra uma notícia que, assim, é inacreditável e dá um pouquinho de ódiozinho no coração. A manchete é a seguinte: mulher desliga respirador artificial de outra paciente em quarto de hospital, pois estava incomodando. Meu Deus do céu. O nível dessa vizinha, tá ligado? O nível dessa vizinha. Meu Deus, e aí? Vamos lá, eu vou ler aqui pra vocês. Uma mulher ficou incomodada com o barulho produzido do respirador artificial de sua colega de quarto em um hospital em Mannheim, sei lá, na Alemanha. Então ela desligou. A paciente quase morreu. E aí, o pior, o que me deixa mais de cara é que, assim, essa mulher que desligou o aparelho, ela tinha 72 anos e ela foi presa por suspeita de tentativa de homicídio. Claro. Não só porque ela desligou uma vez o aparelho, ela desligou 2 vezes o aparelho. Ela desligou uma vez durante a tarde, mas os enfermeiros conseguiram, né, agir ali a tempo, cuidar da paciente, que ela tava tentando matar. E deu tudo certo.
Só que de noite, ela de novo desligou o ventilador pulmonar da outra paciente. E é aí que ela foi detida. Por quê? Porque a paciente que teve os aparelhos desligados, ela teve que passar por um procedimento de ressuscitação. Meu Deus, e depois foi amiga. pra UTI. Você entendeu o nível de bizarrice? Que maluquice. Não, eu acho que o mais bizarro é porque que da primeira vez já não tiraram essa mulher desse quarto. Pelo Né? amor de Deus. Tem isso também, amiga. Tem isso também. Primeira vez. Porque não tiraram essa mulher do hospital. Que absurdo, que perigo. Mano, não faz o menor sentido. Você desliga o aparelho porque, ai, me incomodou o barulho. Minha amiga, ela... Não faz sentido. Eu sei que é chato o barulho de um respirador e todos os aparelhos médicos e tal, mas... Mas você tá num hospital, né? Eu acho que quando você vai pra um hospital, você tem que entender que certas coisas vão acontecer. Tipo, barulho de aparelhos, né? Pessoas entrando no seu quarto, essas coisas, né? Você tem que Você não pré-entender pode isso. simplesmente... Não sair Exatamente, desligando. exatamente. Não precisa sair desligando tudo, mano. Por que você desligou o aparelho da mulher do lado, E sabe? aí, ela foi presa? Como que foi? Foi presa. Foi presa, que eu falei, suspeita de tentativa de homicídio da outra paciente. E aí ela só foi detida de noite, né? Porque ela tentou fazer isso de novo e teve essa consequência pior, né? Pra paciente que teve o aparelho desligado. Que a mulher realmente quase foi de Americanas. Quase. E aí fica no ar assim, será que ela não tava querendo mesmo matar a mulher e veio com essa desculpa de ai, tava me incomodando? Sabe, às vezes ela já conhecia essa mulher, entendeu? Vai saber. Porque Vai elas saber. tinham mais ou menos a mesma idade. Vai que era um bagulho, sabe, das antigas. Pode ser. Tipo, uma tretinha, nada a ver. De quando elas eram jovens, ela falou, bom, essa é a minha oportunidade. É esse o meu momento de brilhar. Caralho! A teoria das gatas aqui, né? A teoria das gatas. Sim. Essa que eu trouxe é bem bizarra também, que é: mulheres descobrem troca de bebês na maternidade quase 30 anos depois. Essa aqui a gente já vê acontecer em vários lugares, né? Sim. Só que essa é cabulosa porque é o seguinte: não foi um bebê que foi trocado, foram 3 bebês que foram trocados. 3? 3. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais. Companhia. Eu esperava 2, né? Porque, né, se troca assim. Mano, Foram como 3 assim? bebês. Essa história aconteceu lá em Cajazeiras, no sertão da Paraíba. E elas descobriram agora, depois de 30 anos, que isso aconteceu, né? E foi por acaso, assim. Uma dessas meninas que foram trocadas na maternidade, foi fazer um teste desses testes de DNA pra ver ancestralidade, sabe? Ela foi fazer e descobriu que ela tinha relação com um irmão que tava na Irlanda, que ela não conhecia. Tem um banco de dados nessa família que ela tava, né? Que todo mundo fez esse teste de ancestralidade. E o dela bateu com esse cara lá da Irlanda. E aí ela foi entrar em contato com ele, né? Foi entrar em contato com ele, conversaram e tal. E de repente ela descobriu que ela era irmã dele e que provavelmente tinha sido trocada na maternidade. Aí, meu Deus do céu. tem uma coisa engraçada que são os nomes delas. Isso aconteceu em 94, tá? As 3 mães deram à luz nesse hospital em 94. As mães eram a Luísa, a Marluce e a Maria de Fátima. Gravem os nomes. A Luísa saiu da maternidade com a Milena. A Marluce saiu da maternidade com a Railane. E a Maria de Fátima saiu da maternidade com a Marcelma. Nossa, Tá. os nomes Os são nomes. ótimos. E beleza, foram viver suas vidas, né? Aí tá, aconteceu isso. Foi a Luísa que fez o teste de DNA e encontrou esse outro irmão. Ah, inclusive, uma das filhas se afastou da mãe, porque a mãe teve essa suspeita a vida inteira e não sei, né? Não fala na notícia. Então, mas devia rolar uns atritos, assim, de tipo, mano, você não é minha filha, tá ligado? E aí, uma dessas filhas fala que se afastou da mãe, que meio que já suspeitava que isso era real e tal. Mas o que acontece é que tem um plot ainda. Parece que pode ser que tenha mais uma irmã no rolê. Jesus amado. Que é um teste de DNA que eles ainda vão fazer, né? Como esse episódio vai sair daqui uns tempos, pode ser
que esse teste de DNA já tenha um desfecho aí. E se você viu na internet isso, manda pra gente ter um desfecho também. Mas pode ser ainda que se desdobre numa quarta criança trocada na maternidade, tá? Pelo amor de Deus. E aí, o pior de tudo é que eles tentaram entrar em contato com o hospital pra ver quem tava trabalhando, né, nessa época. E o hospital só é obrigado a guardar os documentos por 20 anos, mano. Ai, sempre tem esse rolê, mano. Sempre tem esse rolê, mano. E aí eles não têm, né? O hospital diz que mais, prestou apoio à família e tudo mais, mas não tem os documentos de quem que fez isso pra pagar, né? Mas imagina, mano, você viver a sua vida inteira, você e mais 3 crianças, né? Nossa. Viveu a vida inteira numa família. O que você faria quando você descobrisse, Carol? Tipo, como que você lidaria? Primeiro eu ia surtar bastante, assim, por uns meses. Mano, não é sua mãe, tá ligado? Quer dizer, é sua mãe. Não, é sua mãe, quem cria. Mãe quem cria, né? Não, mas tipo assim, não foi uma adoção, doido. Tá ligado? Não foi por querer. É muito bizarro, mano. É muito doido. É igual aquela notícia que a gente contou há muito tempo atrás aqui do Reddit, lembra? Lembrei dela muito. Do casal que descobriu que a filha deles não era filha deles. Inclusive, eu tava dando uma limpadinha assim nas coisas que eu tenho aqui, eu lembrei dessa história e eu fui ver se teve alguma atualização e não teve atualização nenhuma. A gente ainda fica nessa dúvida. Mas, mano, eu não sei o que eu ia fazer, não. Mas eu acho que eu ia muito ficar em cima do hospital pra... Tá bom, vocês não têm o histórico pra ver quem que tava trabalhando no dia e tal, mas vocês não têm um histórico de trabalhadores, porque uma coisa é o histórico de paciente, outra coisa é o histórico de funcionários que você teve. E segundo, será que parou por aí mesmo? Será que não teve por anos isso? Será que não teve crianças sendo trocadas, tipo, recentemente? Nossa, mano, eu ia fazer um inferno na vida dessa galera desse hospital pra ver se não teve mais erros assim, porque... Imagina. Nossa, maluquice, mano. Maluquice. Isso daí é um desbloqueio de medo total, né? Mas não tem como negar que eu sou filha dos meus pais, né? Mas eu fico pensando assim, será que é válido fazer um teste de DNA assim que você sai do hospital com a sua criança, tá ligado? Porque aí você evita, velho. Já evita, tá ligado? Ou fazer igual o Dwight, sabe? De riscar o bracinho da criança. Exato. Grande Dwight. Pra saber que essa criança é sua. Gênio. Bizarro, né, mano? Essas coisas eu tenho muito medo disso, Na verdade, eu tenho muito medo de várias coisas sobre maternidade. Nossa, eu também. Mas eu sempre falo pro João, pelo amor de Deus, quando a gente tiver um filho, você fica de olho na criança. Não tira o olho da criança, é bem isso. Imagina, acontece um bagulho desse, que bizarro, velho. Bizarro demais. Já que estamos falando de criança... Vamos para o melhor anticoncepcional, que é ver criança fazendo merda. Conta. A manchete é: garoto fica preso após urinar em painel de controle do elevador. Meu Deus do céu. E era criança? Mas vamos lá. Eu gosto muito do comecinho do texto do jornal e eu vou ler aqui na íntegra pra vocês. Vamos lá. Olha isso. Você já ouviu falar em karma? Um garoto chinês que não teve a sua identidade revelada aprendeu uma lição após urinar de propósito no painel de controle de um elevador. Você é jornalista? Você viu que uma criança fez merda, ficou preso dentro do elevador, você acha de bom tom começar com você já ouviu falar em karma? Mas era uma criança de quantos anos? Vê se você encontra, porque, mano... Eu não sei se falam aqui, peraí, deixa eu ver. Não tem. Tem um vídeo da criança, deve ter uns... 10. Nossa, anos. Pequeno, mano. Criança faz merda, né, mano? Não tem o que fazer. Imagina a cabecinha assim. E se? E se eu mijar aqui no botão? Será que é um bom urinol? O que vai acontecer? Mano do céu. É muito maluco. E tem o vídeo, tá, gente? Se vocês quiserem, pesquisem aí que vocês vão ver o videozinho desse moleque fazendo merda. Mas vamos lá. O que aconteceu? Ele tava dentro do elevador, sozinho. E aí, ele simplesmente abriu o zíper da calça dele, tirou seu pipi para fora e fez um jato de urina, assim, ó, que ele mijou em todos os botões do controle do elevador. E aí, ele achou, como é criança, né? Criança faz merda, criança é meio... negócio da... meio burra. E aí... Caralho.
A gente é burro quando é criança, acontece. Eu fui muito, mas enfim. E aí, ele achou que ia dar tudo certo. Então, tipo, quando tava chegando no andar dele, ele já foi indo perto da porta pra sair. Só que, obviamente, deu ruim. Aí, no vídeo de segurança do elevador, dá pra ver o momento que ele tá se arrumando, assim, pra ir sair do elevador. E, de repente, as luzes começam a piscar. O elevador fica preso entre 2 andares. E o menino começa a entrar em pânico. E aí vai a melhor parte da história. Ele fica em pânico e tenta apertar todos os botões que estão cheios do xixi dele. Ai, mano do céu. Pra tentar abrir a porta. Caralho, velho. O pobre. Nossa senhora. Esse realmente é um karma instantâneo, né? Porque... Mano, foda. Foi de 8 a 80 muito rápido, mano. Foi. Muito rápido. Foi exatamente esse meme. E aí a parte legal da matéria aqui é que tá assim. De acordo com um jornal britânico, o garoto teve que ser resgatado por profissionais e ainda disse que não tinha intenção de danificar o sistema do elevador. Os pais do jovem, que moram no edifício, só acreditaram na história após assistirem ao vídeo e eles vão pagar pela manutenção do elevador. Mas também, assim, eu vou dar uma colher de chá pra esses pais. Tá. Como que você vai acreditar? Ele chega, o cara fala, então, seu filho tá preso porque ele mijou nos botões do elevador. Dá uma colher de chá pros pais, mas também pode ser aqueles pais que passam pano pro filho. Não, meu filho não faria isso. Meu filho estuda em tal colégio e ele tem uma educação, barará, tá ligado? Talvez eu retirei minha colher de chá, porque se o menino fez um bagulho desse, provavelmente não é a primeira coisa nada a ver que ele faz. Né? Não é a primeira arte que ele faz, sabe? Os pais conhecem os filhos. Tem umas histórias que a gente quer saber os desdobramentos, né, mano? Eu queria uma série sobre essa família, tá ligado? Eu queria um reality show sobre essa família. Eu queria que fosse igual quando é famoso, que sempre tem um bagulho assim, tipo, fontes próximas dizem que tal coisa aconteceu com o fulano de tal. Eu queria que uma fonte próxima falasse, esse moleque, ele nunca fez nada disso, realmente foi uma surpresa. Ou esse moleque é um capeta, ele faz merda o tempo inteiro. Cara, eu queria muito saber. Imagina, eu queria entrevista com o porteiro. Ô Chico Felite. Imagina o porteiro. Ô Chico Felite, faz isso pra gente, caralho. Faz alguma coisa, bicho. Mas, amiga, agora que eu pensei, imagina o porteiro vendo nas câmeras de segurança isso. Mano, imagina, ele tá lá, de boa, vivendo a vida dele, olhando as câmeras de segurança, e do nada ele vê o moleque tirando a calça, abrindo os zippers, começa a mijar e ele fica, não. Não. Não é possível. É isso, né, gente? É isso. Criança é isso aí. Como eu disse no começo, é o melhor anticoncepcional. Essa notícia aqui, ela talvez gere um pouquinho de raiva. Porque isso aqui envolve pets. Isso, lá vem. Mas vamos lá. Homem é preso após morder cachorro nos Estados Unidos. Mas assim, do nada, sabe? Mas assim, como assim? Tava existindo, do nada passou um cachorro perto dele e ele pensou, vou morder. Por que não é mesmo? Vou morder. Caralho, como assim? Um homem foi preso acusado de tentar morder um cachorro policial na cidade de Nashua, nos Estados Unidos. O incidente ocorreu... Aí é que tá, amiga. O incidente ocorreu quando policiais tentavam prender Matthew Williams, de 35 anos, que, segundo testemunhas, estava agindo agressivamente dentro de um quarto num motel, gritando e atirando objetos. Como a polícia não conseguiu chegar no cara, não conseguia prender, não conseguia imobilizar, etc e tal, chamou o reforço. E o reforço é quem? O doguinho policial. E aí, o cara saiu na porrada com o cachorro. Ele começou a brigar com o cachorro e mordeu a cabeça do cachorro. Meu Deus, que maluco. O que esperar, né? O cara tava malucão no quarto, devia estar cheio de droga na cabeça. Mano. E aí, o cachorro mordeu de volta? Não sei, deve ter mordido, né? Mas o que mostra... Mano. Né? Deve ter mordido. Aqui na matéria diz que depois disso, os agentes conseguiram controlar ele, mobilizar e prender. E aí ele foi processado por resistência à prisão, agressão simples e por interferir com o policial. Não, agrediu o cachorro, perdeu a razão, mano. Exatamente. Eu acho que, inclusive, ele deveria ser, como que fala? Não é processado, é acusado de tentativa de homicídio, tá?
tá? Porque ele tentou matar o doguinho, tadinho. O pobre do doguinho tava fazendo o trabalho dele, sabe? É o tal do americano, né, amiga? Vai entender esse povo. Pois é, só tinha 2 opções, na verdade 3, pra essa história. Ou o homem era dos Estados Unidos, ou o homem era da Rússia, ou o homem era do Paraná. Era essas as opções. Isso. Lembra daquele caso que a gente trouxe uma vez? Que é o cara que esfaqueou o outro porque ele era bonito muito demais. Lembra? Paraná, caralho, Paraná. A Rússia é brasileira. Ai, mano. Isso, caralho. Foda. E aí, falando em homens, eu trouxe uma notícia que é muito boa, mas que eu tenho umas ressalvas. Mas vamos pra manchete. Cara, fecha as pernas. Campanha pelo uso consciente do espaço nos bancos dos ônibus é lançado em São Paulo. É o seguinte, foi lançado em abril essa campanha em São Paulo. E essa campanha já vinha acontecendo em outros países, né? E tem até um nome pra isso, que eu não sabia que tinha um nome. Você já deve ter ouvido falar, né, Carol? Do manspreading, que é o homem se espalhar. Né? Porque o homem não consegue sentar igual gente. Ele tem que sentar reganhado nos lugares públicos. E aí tem toda essa campanha, porque o lugar no ônibus, principalmente em São Paulo, sabe? As pessoas lotadas e tem um cara esparramado, as pessoas cansadas, 2 horas de condução. Aí vem um bonito e senta do lado, todo arreganhado, sabe? O espaço já é pequeno, aí o cara tem que ficar com as pernonas arreganhadas, ocupando o espaço da perna de outra pessoa, e normalmente é uma mulher, né? Que perde o espaço. Aí imagina, você tá depois do trabalho, você tá dentro de um transporte público, aí senta um arrombado do seu lado assim, que fica com as pernas reganhadas e você fica toda espremida no canto. Quem nunca passou por isso, né? Quem nunca? Quem nunca, cara. E aí a minha ressalva é, que mundo é esse que a gente vive, tá ligado? Que a gente precisa fazer campanha. A gente tem que ensinar o mínimo, né? Campanha pros caras aprender a sentar, mano. Aprender a respeitar a pessoa que tá do lado na condução. Pois é. Que mundo é esse, Caroline? É um mundo machista, né, amiga? É um mundo machista. Que é super normal e, na verdade, eu tenho certeza absoluta que vai ter cara que vai achar que é frescura isso daí, que é mimimi. Óbvio. Meu amigo. Mano. Quando começa a interferir no espaço do homem, vixe... Meu Deus, como assim? Vou perder meus privilégios de poder ficar com a minha perna reganhada, fazendo um espacate praticamente. Porque, coitada das minhas bolas, elas precisam de espaço, tadinho. Que inferno. Não, mano, você para 2 segundos pra pensar, você fica muito puto com essas coisas. Tipo, eu fico feliz que pelo menos estão que tem uma campanha, mas eu fico muito de cara de saber que precisa ter essa campanha, tá ligado? Nossa, que inferno, mano, que inferno. E eu te digo mais, quando eu morava em São Paulo, e quando eu fui ano passado, que eu fiquei uns dias na sua casa, eu tive que andar de metrô nesses momentos, né, metrô e ônibus. E eu sou uma mulher, que eu fico muito com a perna cruzada, não sei se você reparou isso, que sempre que eu sento, eu fico com a perna cruzada. Eu também sou assim. Em transporte público, eu entro e eu fico com a perna arreganhada igual homem, assim. Se senta um homem do meu lado, eu fico com as pernas assim abertas pra incomodar ele. É mesmo? Eu faço isso. Eu faço isso pra incomodar. É consciente. Aí ele fecha um pouco a perna, daí eu fecho a perna normal e fico que nem um ser humano normal, entendeu? Não, mas total. Quando tem arrombado fazendo isso do meu lado, eu também faço isso, assim. Não, você quer ver quem abre mais as pernas? Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Meu espacate tá aqui, tá? Tá em dia. Cara, aí eu faço isso em transporte público, sim, porque não dá pra ficar com a perna cruzada. Ainda tem gente arrombada que é espaçosa, então eu faço isso. Então, gente, faz isso, porque eu tenho certeza que não vai ter só mulher que sofre com isso, vai ter homem também que sofre com outros homens idiotas. Sim, nessa notícia tinha caras falando sobre isso, né? Tinha um senhor, assim, reclamando, pô, a gente tá cansado, e às vezes eu nem falo nada, porque eu já tô cansado, não quero buscar briga no meio do transporte público, sabe? E aí eu fico, caralho, sim, mano, os caras incomodam até outros caras, tá ligado? Que inferno, sim, mano. Eu era mais revoltadinha quando eu morei aí, que daí eu era mais novinha, né? Tinha aquela fase que você tá saindo da adolescência pra uma jovem adulta. Aí eu reclamava quando algum cara sentava do meu lado e ficava com as pernas abertas e falava, moço, você pode fechar essa perna, por favor? Você tá me apertando. Aí os caras ficavam tipo, ai, desculpa.
Que delícia. É incrível. Hoje em dia eu só fico, filha da puta. A gente tá cansada, né, amiga? A gente tem 30 anos, né? Cansada. Deixa pra agora próxima tem Uber. geração. Agora tem Uber e tem campanhas nos ônibus. É o que você falou, sabe? É foda a gente ter que fazer campanha pra algo que é o mínimo da educação, sabe? Do bom convívio com outros seres humanos. Mas é o nosso mundinho, né? Fazer o quê? Agora vamos para a última notícia. Esta aqui eu acho maravilhosa. Eu achei maravilhosa. E eu me diverti muito pegando o texto, porque eu tinha esquecido de um detalhe aqui que eu... É tipo o plot twist da Thaís, sabe? Mas vamos lá. Mulher desloca pescoço 2 vezes, uma ao espirrar e outra após gargalhada. Meu Deus. Já é bizarro assim, né? Deus. Mas vamos lá. Tem plot ainda, vamos lá. Tem plot. Na matéria diz que essa mulher, ela tem 33 anos, ela deslocou o pescoço dela 2 vezes nos últimos 5 anos. Então, tipo, esse rolê não aconteceu 2 vezes seguidas, sabe? No mesmo lugar. Teve um espacinho de 5 anos. Em 2012, que foi a primeira vez, os médicos já ficaram meio cabreiros, assim, tipo, como que essa mulher espirrou e deslocou o pescoço? Mas beleza. Aí, diz aqui na matéria que assim, quando esse tipo de incidente acontece, a pessoa precisa passar por uma cirurgia delicada e ficar sem trabalhar por meses. Ela usa um colete com parafusos presos à sua cabeça, sem tomar nada que alivie a dor. Nossa, que inferno. E ela não conseguiu se mexer por cerca de 6 semanas. Nossa, mano, é perigosíssimo. Muito perigoso. Ela deslocou o pescoço, né, gente? Isso aí pode matar. Meu Deus. E aí, o plot tá aqui. A segunda lesão ocorreu enquanto ela relembrava a primeira, no dia 20 de abril de 2017. Aí tem ela falando aqui. Estávamos brincando sobre o meu pescoço, sobre o que aconteceu na primeira vez. E aí eu joguei a minha cabeça pra trás, rindo, e aconteceu de novo. Ficamos com medo quando eu não conseguia apertar a mão dos paramédicos e não conseguia sentir nada. Mano, já pensou se a mulher fica paraplégica? Meu Deus, mano. É muita ironia o pescoço dela deslocar uma segunda vez enquanto ela tá rindo da primeira deslocamento. Ó, mais um negócio pra Thalita cortar e colocar nas redes sociais. Mano, você já viu alguém deslocando alguma coisa perto de você? Não, nunca. Eu lembro que teve... Nossa, esse momento da minha vida foi incrível. Quando eu tava entrando na faculdade, né, que eu morei numa república, teve um dia que um menino lá, ele deslocou o maxilar dele rindo. Ele tava... assim, Sim. Eu vi o maxilar dele caído, assim, deslocado, sabe? E ele só tava rindo. Eu tava chegando da faculdade. Sempre acontece nos momentos merda, né? Eu tava chegando da faculdade, 11 e pouco da noite. Aí eu chego e tá todo mundo falando, meu Deus, Carol, você sabe onde tem o hospital, tal. Aí eu fiquei, ué, o que aconteceu? Aí eu nem lembro mais o nome do menino. Aí eu olho assim, o cara com o maxilar todo torto, assim, ó, pra baixo. Desespero. Torto e caído pra baixo. Aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E aí foi um amigo meu de moto, levou ele na garupa, foram pro hospital. Ficaram a madrugada inteira lá, os médicos atender, deu remédio de dor e tal, colocou o maxilar dele no lugar. E quando ele chegou em casa, o maxilar deslocou de novo. Ah, você tá brincando. Não tô brincando. Mas aí é que vem a parte divertida, porque o nosso amigo que levou ele no hospital falou, eu não vou voltar pro hospital não. E colocou o maxilar dele no lugar. Você tá brincando? Sim. Dá força. Sim. Ele foi e colocou o maxilar do outro no lugar. Pra não ter que voltar no hospital. Maluquíssimo. Não, velho. Bagulho estranho. É muito maluco. É muito maluco. Eu estralo muito meu maxilar, né? Aí eu tenho medo de deslocar em algum momento e eu ficar com a cara toda torta. Se isso acontecer, pelo menos dá um entretenimento. Eu mando foto pra você. Credo, não manda não. Mando vídeo. Eu já mandei vídeo com anestesia depois do dentista. É incrível. Vai ser tipo isso, só que com o maxilar meio caidinho. Se você quer ver esse vídeo um dia, você tem que apoiar no apoio, tá ligado? Essa. Quando chegar em tantos reais, eu mesma desloco meu maxilar só pra fazer esse vídeo. Caralho. Ai, gente. Mas é isso, né, Carol? É isso. Temos as nossas notícias bizarras e realmente tem umas que não dava pra acreditar mesmo que ia acontecer. Maluquice. Eu espero que vocês tenham gostado desse formatinho. Eu gostei, Carol. Eu acho divertido, mano. Sim, porque sempre aparecem umas notícias malucas que a gente às vezes fica se mandando assim no nosso grupinho de fofoca. A gente fala, isso aqui acho que nem dá pra colocar no podcast, mas olha isso, amiga.
Chegou a nossa oportunidade, o nosso momento de brilhar. Eu espero que vocês tenham gostado. Diz pra gente se vocês gostaram, que quem sabe a gente faz mais formatinhos desses. Sim. E vai engajar nas redes sociais da Thaís, que está no Japão. Gente, curtam os meus stories, meus reels, minhas fotos. É isso, gente. Sim. Logo, logo teremos um episódio pra Thaís contar tudo que aconteceu no Japão, fofocar bastante. Mas por enquanto teremos esses episódios aqui pré-gravados pra vocês. Obrigado, galera, por ter escutado até aqui. E até daqui 2 semanas, né, Carol? É, exatamente. Daqui 15 dias tem episódio novo. É isso. Não esquece de compartilhar, hein? Tchau. Tchau.